Essa é a aula de número 5 do nosso curso de Física Matemática e o assunto hoje é a existência e unicidade de soluções de certos problemas envolvendo equações diferenciais. Esse é o esquema geral da aula que nós vamos apresentar. Eu vou discutir com vocês o problema geral da existência e unicidade de soluções de problemas de valor inicial e depois nós vamos discutir alguns exemplos específicos para ilustrar essas ideias, primeiro exibindo problemas que não exibem nenhuma solução e depois tratando de problemas que exibem solução, mas essa solução não é única. Quando discutimos exemplos de problemas de valor inicial na última aula que nós tivemos, nós discutimos exemplos como o problema do resfriamento de Newton, o problema do oscilador harmônico simples, e nós pudemos encontrar soluções completas dessas equações e dos correspondentes problemas de valor inicial que nós tratamos. No entanto, existe um problema que foi identificado há muito tempo com alguns problemas de valor inicial, a saber, eles podem exibir nenhuma solução. Eles podem ser tais que seja impossível encontrar funções que satisfazem os requerimentos que são exigidos, ou essas soluções existem, mas não são únicas, o que em alguns casos pode ser também um problema. E há também alguns exemplos de equações diferenciais de problemas de valor inicial que exibem soluções, mas que só existem durante um certo intervalo finito de tempo. Nosso propósito hoje é analisar esses problemas e, como eu disse, depois de discutir algumas questões gerais, nós vamos discutir alguns exemplos e, ao final, eu vou apresentar a vocês, sem demonstrações, 2 teoremas gerais que garantem condições necessárias para que se tenha solução em certos problemas de valores iniciais e que essas soluções sejam únicas. Deixa eu começar discutindo com vocês um exemplo muito simples de um problema de valor inicial que não exibe nenhuma solução. O problema consiste em resolver esta equação que vocês aqui veem, ou seja, nós procuramos uma função y que satisfaça essa equação. A equação diz que a derivada segunda da função y² igual a menos 1. E nós exigimos como condição inicial que a função y no instante de tempo zero seja zero. Pois bem, essa é muito fácil de resolver essa equação, basta, por exemplo, integrar ambos os dados da equação e impor a condição de que a função se anule em zero, para se perceber que esse problema não possui nenhuma solução real para t's positivos. E a razão é que, resolvendo a equação, a gente conclui, e impondo a condição inicial, a gente conclui que a função y que satisfaz o problema tem que ser essa função que está dada aqui. Ora, vejam, aparece aqui nessa equação a raiz quadrada de menos t, e, portanto, se t for positivo, essa solução é complexa. Isso pode ser um problema se, por exemplo, y representar alguma grandeza física e, portanto, ela tiver que ser um número real. Essa solução desse problema não seria possível, porque y não é uma função complexa. Esse é um exemplo dos mais simples que exibem esse fenômeno de inexistência de soluções. Vamos a um outro exemplo que, na realidade, é uma pequena variante desse daí. Considera a mesma equação diferencial, derivada em relação a t de y² é igual a menos 1. E vamos impor agora uma condição inicial um pouquinho diferente. Nós impomos que em t igual a zero, a solução y valha um certo número y0, que vamos supor positivo. A solução desse problema é muito fácil de obter novamente, basta integrar ambos os dados da equação e impor a condição inicial, essa equação aqui, que a gente conclui muito facilmente que a solução do problema é dado por esta função que vocês aqui veem. Y é mais ou menos raiz quadrada de y0 menos t. Bom, o problema com essa solução é que ela, de novo, só é real caso y seja menor que y0, porque vocês veem, se y for maior que y0, este termo aqui se torna dominante na raiz quadrada, a raiz quadrada se torna a raiz quadrada de número negativo e, portanto, imaginário. Portanto, soluções reais só vão existir entre o tempo t igual a zero e o tempo t igual a y0.
Depois disso, a solução desaparece como solução real. Um outro problema um pouco mais interessante, talvez menos trivial, de um outro exemplo de talvez igualmente interessante, ou talvez mais interessante e um pouco menos trivial que o anterior, de um problema que não tem solução, é esse que está escrito aqui. A equação diferencial é definida da seguinte maneira: y' é igual a h de y de t. E o que é y? Y é uma função que é definida da seguinte maneira: y vale menos 1 caso y for maior ou igual a zero, ou y é igual a mais 1 caso y seja menor que zero. E a condição inicial que nós desejamos impor é que y valha zero no instante de tempo t igual a zero. Eu vou mostrar para vocês que esse problema que está aí posto não tem nenhuma solução. Então, deixa eu exibir isso aqui com alguns detalhes, com alguns gráficos. Deixa eu, antes de mais nada, fazer um gráfico da função h, como função da variável y. Aqui está a função h, e como você se lembra da definição, a função h vale, deixa eu recordar, ela vale menos 1 se y for maior ou igual a zero, e mais 1 se y for negativo. Então, ela vale, vamos colocar aqui, menos 1 quando y é maior ou igual a zero, portanto o gráfico seria uma coisa assim, e ela vale mais 1, perdão, quando y é negativo. Reparem que em y igual a zero, nesse ponto aqui, a função vale menos 1. Tá? Ela, obviamente, é uma função descontínua em y igual a zero. Pois bem, eu afirmo para vocês que esta equação diferencial, com esta condição aqui, não possui nenhuma solução. É impossível encontrar uma função y no mundo, seja ela real, complexa, seja lá o que for, que satisfaça essa equação. Por que é assim? A razão é a seguinte. Segundo a condição inicial, a gente deseja que em t igual a zero, a função satisfaça essa equação. Ela satisfaça a condição y de zero é igual a zero. Pois bem, se assim é, segundo a equação diferencial, esta equação aqui, y' em t igual a zero, devia ser dada por h de zero, e h de zero vale menos 1, pela definição da função h. Então vejam, o que é que acontece com o gráfico da função y como função de t? Aqui eu vou desenhar y como função do tempo t. Em t igual a zero, nesse ponto aqui, a função vale zero. Esse é o que eu desejo do problema. E nós vimos também que a derivada da função y', segundo a própria equação diferencial que rege a evolução de y, ela é menos 1. Então, pelo fato de ser menos 1, a função tende a ser decrescente, ou seja, numa pequena vizinhança em torno de zero, a função vai diminuir, porque a derivada tem que ser menos 1. Agora vejam, isso é uma contradição com a equação diferencial. Por quê? Se eu olhar um instantezinho pequeno, próximo do zero, essa equação aqui, esse gráfico está me dizendo que a função y é negativa. Ela assume algum valor negativo. Ora, se ela é negativa, então a própria equação diferencial está dizendo que a sua derivada é h de um número negativo e, portanto, segundo a definição, h de um número negativo é mais 1. E isso significa dizer que y' é positivo. Então, veja, por um lado, a gente tem que a função é decrescente, porque é próximo do zero, ela vale menos 1, a derivada da função, mas imediatamente quando ela se torna negativa, a equação diferencial obriga ela a ter derivada positiva. Isso é uma contradição que não pode ser resolvida e, consequentemente, a conclusão é que essa equação, esse problema de valor inicial não possui nenhuma solução. Deixa eu agora exibir uma outra classe de problemas que possuem solução, mas essa solução não é única. E um problema clássico, que vocês até encontram em muitos livros, é essa equação diferencial que está escrita aqui. Muito fácil de escrever.
e que exibe uma grande riqueza de consequências. A equação é essa aqui. Procura-se uma função cuja derivada em relação ao tempo seja 3 vezes a própria função elevada a 2/3, com a condição inicial de que y de 0 é igual a 0. O que é interessante nessa solução, nessa equação, nesse problema de valor inicial, é que esta equação, esse problema tem, não uma, mas na realidade infinitas soluções. Deixa eu mostrar para vocês duas possíveis soluções. Uma delas é a função y1, que é identicamente nula. A função identicamente nula, obviamente, satisfaz a condição inicial e também satisfaz a equação, porque ambos os lados são iguais a 0. Outra solução que também, outra função melhor, que também satisfaz o problema, é uma outra função totalmente diferente de y1, a saber, a função y2 igual a t ao cubo. Essa função também satisfaz a equação diferencial e também, quando calculada em 0, vale 0. Que ela calculada em 0 vale 0 é óbvio, e que ela satisfaz a equação diferencial é uma conta fácil de fazer. Vejamos, se eu escrever y2 de t igual a t ao cubo, a derivada dessa função y2 de t, evidentemente vai ser t 3 vezes t ao quadrado. Por outro lado, se eu calcular o lado direito, 3y2 de t a 2/3, isso é o mesmo que 3 vezes t ao cubo elevado a 2/3, isso é 3 vezes t ao quadrado. Vocês percebem que essas duas coisas são iguais, o que está nos dizendo que essa função faz essa igualdade aqui ser verdadeira, e como ela obviamente se anula em 0, a gente conclui que a função y2 igual a t ao cubo satisfaz o problema de valor inicial enunciado acima, satisfaz essa equação diferencial com essa condição de contorno que está aqui indicada. Então, com isso, a gente vê que este problema tem pelo menos duas soluções, a função identicamente nula e a função t ao cubo. Na realidade, esse problema tem infinitas outras soluções. Eu não vou exibi-las aqui para vocês, são todas elas conhecidas, mas é um fato que, quer dizer, a consequência principal que a gente extrai é que esse problema possui solução, mas essa solução não é única. E em muitos casos a gente está sim interessado em encontrar soluções únicas para certos problemas, e por isso é importante identificar quando isso pode acontecer. Bom, um fato de grande importância é que, no caso de equações diferenciais ordinárias, é possível garantir de forma bastante geral se um problema de valor inicial possui solução em uma vizinhança do instante inicial t0, e se essa solução é única. Isso é obtido através de dois teoremas muito importantes que eu vou explicar a vocês, que são os teoremas de Picard-Lindelöf e o teorema de Peano. São dois teoremas que foram provados no final do século XIX, começo do século XX, e que são dois pilares da teoria das equações diferenciais ordinárias. São teoremas muito importantes e a razão da importância desses teoremas vai ficar claro à medida que nós avançarmos. E deixa eu explicar para vocês o que é o problema o que são esses teoremas. Considerem um problema de valor inicial desse tipo que está colocado aqui. A gente tem uma função y que supostamente satisfaz esta equação, onde f é uma função de duas variáveis, t e y, e no lugar de y a gente põe y de t. Vamos ver já alguns exemplos. E a gente deseja impor que em um instante de tempo t0, a função satisfaça y0. Então, nós temos aqui uma equação diferencial que é regida por uma função f de duas variáveis, uma que é o tempo e a segunda é a própria função, e a equação diferencial diz que y ponto tem que ser igual a f de t e y de t. Então, como eu estava dizendo, f é uma função de duas variáveis, e a única coisa que eu vou supor é que a função f seja contínua em torno do ponto t0, y0. t0 é onde eu estou fixando a condição inicial, e y0 é o valor da condição inicial.
E vou supor também que a sua derivada parcial em relação à segunda variável, a y, também seja contínua em alguma vizinhança do ponto onde a condição inicial está fixada. Pois bem, se essas duas condições forem garantidas, que a função e sua derivada são contínuas, então é possível demonstrar que o problema que nós estamos tratando, ou seja, o problema de determinar soluções desta equação, que aqui está com esta condição inicial, ele possui soluções e essa solução é única. Então, esse teorema garante existência e unicidade da solução da equação. Esse resultado é conhecido como teorema de Picard-Lindelöf e, apesar de nós termos enunciado ele apenas para equações de primeira ordem, sabem que sem muita dificuldade é possível generalizá-lo para equações diferenciais ordinárias de qualquer ordem. Bom, esse é um teorema que garante existência e unicidade de soluções. E recordando, tudo que ele exige é que a função f seja contínua numa vizinhança da condição inicial e a sua derivada parcial também seja contínua na vizinhança da mesma condição inicial. Vale a pena mencionar o seguinte: se valer que apenas a função f é contínua, mas não necessariamente a sua derivada parcial em relação a y, então existe um outro teorema muito importante. Eu não vou demonstrar nenhum desses teoremas aqui, apenas enunciá-los, que garante que sob essas hipóteses, ou seja, apenas continuidade da função f, a gente possa garantir que o problema de valor inicial possui solução. Mas essa solução não é necessariamente única, ou seja, pode haver mais de uma solução, mas pelo menos uma solução é garantida caso a função f seja uma função contínua nas variáveis t e y em torno da condição inicial, ou seja, em termos do ponto t0, y0. Então, só continuidade garante a existência da solução e continuidade da função e da derivada garante existência e unicidade. O primeiro teorema de existência e unicidade é chamado de teorema de Picard-Lindelöf e o segundo é chamado de teorema de Peano. Bom, vamos, sob a luz desses teoremas, tentar entender melhor o que acontece com alguns dos problemas que nós enunciamos antes. Lembre-se dessa equação, esse problema que nós iniciamos com aquela função h, nós vimos que esse problema não tinha nenhuma solução. Por que isso é assim, olhando do ponto de vista do teorema de Peano? Nesse caso, claramente a função f é essa função h, certo? E a condição inicial, deixa eu fazer aqui um desenho, na qual eu ponho o t e y. Né? A condição inicial ela é fixada no tempo t igual a zero e o valor de y0 é zero. Então ela é centrada neste ponto que aqui está. Esse é o ponto 0, 0. O primeiro zero sendo um instante de tempo, o segundo seja o valor de y0. Pergunta, será que existe alguma vizinhança, alguma região em torno da condição inicial, na qual a função f seja contínua? A resposta é não. Por quê? Porque nós vimos que a função h, como função da variável y, ela é descontínua em y igual a zero. Ou seja, ela assume um valor, se não me engano, mais 1 nesta região aqui, onde y é negativo, ela vale mais 1 aqui. Enquanto que na região de cima, quando y é positivo, ela vale menos 1. Então vejam, não existe nenhuma região em torno da condição inicial onde a função seja contínua. Ela tem um salto quando a gente atravessa essa linha aqui, de baixo para cima ou de cima para baixo. E, portanto, ela não pode ser contínua em torno de y igual a zero. Isso explica por que razão essa equação não tem uma solução única. Ela viola as condições do teorema de Peano. Um outro exemplo de caso a ser estudado é daquela outra equação que nós escrevemos, que nós vimos que tem a propriedade de que possui soluções, só que não são soluções únicas, que é essa equação que aí está, que nós já vimos. Para ela, a gente identifica que a função f, que é o que está do lado direito, é a função 3y elevado a 3 meio. É essa função que aqui está. E o interessante é que a sua derivada parcial em relação a y é
2 elevado a y a menos 1/3, como vocês facilmente calculam. Vejam, essa função aqui, ela é contínua, a função f ela é contínua em toda parte, como função de t e y. Não há dúvidas quanto a isso. Então, se eu desenhar aquele diagrama, na qual eu coloco t e y, a condição inicial, de novo, centrado nesse ponto, porque ela é uma condição para t igual a 0, e y0 vale 0. E a pergunta que eu faço é, existe uma região onde f é contínua? Sim, ela é contínua em toda parte. E, portanto, pelo teorema de Peano, a gente pode garantir que existe uma solução numa vizinhança da condição inicial. Agora, quanto à unicidade da solução, isso a gente não pode garantir. Por quê? Porque olha o que acontece com a derivada da função. A derivada da função é 2 elevado a y, 2 vezes y elevado a menos 1/3. Claramente, essa função é descontínua e tem uma grande singularidade quando y é igual a 0. Então, nesse diagrama, em toda essa linha que aqui está, que corresponde a y igual a 0, a derivada parcial é descontínua. Ela assume um valor aqui e um outro valor aqui e tem um salto, na verdade um salto infinito, uma divergência ao longo desse eixo horizontal. Então, se eu perguntar, existe alguma região, alguma vizinhança em torno da condição inicial onde a derivada parcial de f em relação a y é contínua? A resposta é não, não existe nenhuma. Sempre uma vizinhança vai conter essa linha de descontinuidade e, consequentemente, a gente não pode garantir unicidade de solução, segundo o teorema de Picard-Lindelöf, e, consequentemente, bom, e nós sabemos que, de fato, é assim, essa equação tem múltiplos problemas. Ela não tem múltiplas soluções, ela não exibe uma solução única. Uma das razões de nos interessarmos por esses problemas é que há muitas condições, especialmente em física, há muitos problemas nos quais a gente pode garantir com certeza a existência de soluções de equações diferenciais. Isso é uma coisa bastante importante, como eu vou já comentar. Para ilustrar isso, considerem um problema que nós já vimos em aulas passadas, que é o de resolver esta equação que aqui está, uma equação diferencial linear não homogênea de primeira ordem. A gente, com uma condição inicial que fixa o valor de y0 num certo valor, num certo número y índice 0. Bom, nesse caso, a função f claramente é o que está do lado direito aqui, f de ty é a de ty mais b de t. E a derivada parcial dessa função em relação a y é simplesmente a de t. Vejam que a única dependência em y está aqui. E, portanto, a derivada parcial é fácil de calcular da a de t. Ora, se eu assumir que a e b sejam funções contínuas, a gente, em geral, assume isso, está claro que tanto essa função f quanto a sua derivada parcial são funções contínuas em toda parte. Consequentemente, o teorema de Picard-Lindelöf garante que existe uma solução e essa solução é única. E nós já até encontramos essa solução, nós vimos em aulas anteriores que essa solução é dada por essa expressão que aí está, onde aqui comparece a função, a condição inicial, e a função p de t é dada por isso, por uma integral exponencial de uma integral da função a. Uma das razões pelas quais o teorema de Picard-Lindelöf é útil se manifesta nesse problema que nós acabamos de tocar. Nós encontramos essa solução para esta equação diferencial que está mencionada aqui. Pode-se simplesmente verificar, calculando a derivada da função, que de fato essa função que está escrita aqui satisfaz a equação e ao mesmo tempo satisfaz a condição inicial. Ou seja, não importa qual método a gente levou para chegar nesta solução do problema, o fato é que a gente pode garantir que essa solução é única, porque nós sabemos que, como essa função que aqui está, essa solução, satisfaz a equação e satisfaz a condição inicial, consequentemente, ela tem que ser a única solução, porque o problema que nós estamos tratando satisfaz as condições do teorema de Picard-Lindelöf e, portanto, existe uma solução, essa solução é única. Então, ao achar a solução, eu não preciso me preocupar em saber, bom, será que eu não encontraria uma outra solução diferente que também satisfaz a mesma equação
Se eu utilizar um outro método diferente de resolução, não preciso me preocupar por isso, porque essa equação que aqui está, ela certamente, sob as hipóteses que nós estamos trabalhando, exibe solução e é única. Com isso, a gente entende que esses teoremas que nós acabamos de mencionar são importantes porque eles permitem uma estratégia de solução de equações diferenciais, ou seja, eles permitem a gente pensar da seguinte maneira: se eu encontro uma solução de uma equação, eu não preciso me preocupar em saber se existem outras equações, outras funções que também satisfazem a equação e o problema de valor inicial, porque eu tenho garantido que, se houver uma solução, é única. Esse é um método, um ponto de vista bastante importante quando a gente resolve equações diferenciais, e nós adiante encontraremos certamente exemplos onde essa questão se manifesta. Chama atenção, só para terminar, que para equações diferenciais parciais, infelizmente, não existem teoremas tão gerais e tão fortes quanto esses teoremas que nós mencionamos. Existem, sim, alguns teoremas que garantem a existência e até a unicidade de solução de problemas de Cauchy, mas não são tão gerais quanto esses teoremas que nós acabamos de mencionar. Infelizmente, a teoria das equações diferenciais parciais é bem mais complexa e muitas vezes a gente tem que tratar equações caso a caso para obter resultados significativos. Bom, fazendo um sumário do que nós fizemos, nós aprendemos que alguns problemas de condição inicial podem não possuir solução, ou essa solução existe, mas não é única. Aprendemos que existem teoremas que garantem existência de solução, o chamado teorema de Peano, ou existência e unicidade de solução, é o caso do chamado teorema de Picard-Lindelöf. E, por fim, como por vezes anteriores, eu coloco aí uma breve lista bibliográfica que pode ser do interesse de vocês. São textos que se colocam além daqueles que nós apresentamos na bibliografia desse curso. Muito obrigado.